Mateus capítulo 5, nós vamos ler do 13 ao 16. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. E vamos também ler, meus irmãos, o versículo 11, que diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta manhã pedindo que nos abençoes com a sua palavra. Preparaste essa manhã para nós, nos trouxeste aqui, nós estamos regozijantes, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nos purifica, Senhor, de tudo. Nos conceda a sua bênção, nós pedimos. E que, em nome de Jesus, nesse momento, Pai Celestial, nós possamos, Senhor Deus, compreender este assunto, entender, conhecer mais do Senhor, amar mais do Senhor e ser cada vez mais, Senhor, fortalecidos na prática, Senhor, do que é bom para a honra e glória do Teu nome. Fale conosco, Senhor, nos ilumine, nos instrua, não só nesse estudo, mas em toda esta série, em nome de Jesus. E abençoa também aqueles que vierem a ter contato com esta série depois, meu Deus, pela internet e outras formas que o Senhor nos conceder publicar. Em nome de Jesus, seja conosco, Pai, nos abençoe, nos fortaleça em Jesus. Amém. Seja glorificado o Senhor. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Este estudo é o 5º estudo da nossa série sobre a prática do bem. E é também um estudo que nós estamos finalizando a primeira metade, né? Então, o nosso propósito, se Deus nos permitir, é fazermos 10 estudos, né, da Palavra do Senhor sobre este tema, meus irmãos. Então, hoje, agora de manhã, estou encerrando a primeira metade e à noite nós vamos iniciar a segunda metade, né? São 10 estudos, então hoje é o 5º estudo. Esse agora é o 5º estudo. Eu queria só relembrar vocês o que nós falamos já, para que nós possamos continuar hoje. A primeira coisa que eu falei para vocês foi que, vou resumir, fazer um resumo bem resumido mesmo, que nós podemos continuar, é que esse propósito desses estudos, exatamente no início desse ano, é para que nós venhamos viver este ano praticando o bem, né? Fazendo a vontade do Senhor, fazendo um planos, como o Tiago diz, mas o planos conforme a vontade de Deus, que é realmente praticar o bem. E eu disse para vocês que a prática do bem, uma segunda coisa que eu falei, é que a prática do bem, ela se refere a 3 coisas: ao que eu faço, ao que eu falo e as minhas orações, né? Então, eu pratico o bem, segundo as Escrituras, de acordo com o que eu faço, o que eu estou fazendo com a minha vida, eu estou praticando exatamente em relação ao meu próximo, né? E também quando eu oro pelas pessoas, né? Então, é bem interessante porque, inclusive, eu vou falar bastante desse assunto hoje, tanto de manhã como à noite, né? Mas nós já temos falado que nós estamos levando Deus às pessoas pelo que nós fazemos e pelo que nós falamos, e nós estamos levando as pessoas a Deus pelas nossas orações. Então, em tudo isso, nós estamos praticando bem. Uma coisa também que eu vi com vocês, já no primeiro estudo ainda, até antes de falar das formas da prática do bem, é que o alvo do nosso bem é o homem, o próximo,
mas não somente o próximo, mas na verdade toda a criação. E que na verdade essas coisas estão relacionadas, né? Então, aquele pessoa que pratica o bem em nome de Cristo é aquela pessoa que pratica o bem para o seu próximo e para os animais também, e beneficia a criação inteira. E que essas coisas estão relacionadas porque eu realmente pratico o bem para o homem quando eu sou benéfico para toda a criação, né? Então podemos dizer assim, nós não somos benéficos para as pessoas quando nós destruímos a criação de Deus, somos contra a criação de Deus. Toda essa discussão moderna de preservação do meio ambiente e tudo mais, essas coisas estão na Bíblia, né? Que nós devemos cuidar. Deus colocou o homem para que cuidasse do jardim do Éden. Mas o alvo principal será sempre o homem, né? Então, porque ele é a imagem de Deus, mas isso não descarta toda a criação, muito ao contrário, isso envolve toda a criação. Porque eu sou benéfico para o homem quando eu sou benéfico também para a criação inteira. O que nós falamos também, meus irmãos, é que a prática do bem, ela só pode ser feita por aqueles que são do Senhor. Então, o assunto que nós estamos falando aqui não é alguma coisa que eu poderia ensinar em qualquer classe de homens. Não, esse assunto que nós vamos tratar, que nós estamos tratando nesta série, é de uma prática que só pode ser realizada pelos cristãos, por aqueles que são realmente nascidos de novo. E aí eu disse também para vocês, isso não significa que os ímpios não pratiquem algum bem. Por causa da graça comum, os ímpios praticam muito bem. Muitos bens, coisas boas. Nós temos pessoas que se tornam grandes, digamos assim, pessoas que se tornam benéficas para a sociedade inteira, historicamente, cientistas, homens brilhantes e assim por diante, que não eram cristãos. Isso mostra, irmãos, que não só os cristãos praticam bem, mas também as outras pessoas, por causa da graça comum de Deus. Mas o que falta para o ímpio e que existe no cristão, porque apesar do cristão ele praticar coisas boas em si, mas o que falta no ímpio, aliás, apesar de que o ímpio pratica coisas boas em si, mas o que falta nele, o que faz diferença entre a prática do bem realmente conforme o cristão, é que o ímpio não faz aquilo para a glória de Deus, e o cristão faz para a glória de Deus. Então, essa prática do bem, apesar de que o ímpio ele faz coisas boas, mas as coisas boas que ele faz, por causa da graça comum de Deus, ela não é para Deus, não é para a glória de Deus. Ela produz coisas boas, porque Deus age através daquele ímpio mesmo, através da graça comum, mas o alvo do ímpio não é a glória de Deus. Ele sempre faz tudo para si mesmo, para um ídolo, e assim por diante. Mas nós vimos que o cristão não. O cristão, e aqui eu não estou falando do cristão meramente nominal, mas o verdadeiro cristão, ele pratica as coisas para a glória de Deus. Agora, meus irmãos, nós avançamos um pouco mais já domingo de manhã passado e falamos que um pouco da questão interna, até mesmo podemos dizer da questão da psicologia humana, do que vai no coração humano, dos desejos, das emoções e de tudo que está dentro do homem. O que acontece com o homem ímpio desde Adão é que ele é egocêntrico, é que ele faz tudo de forma egoísta e orgulhosa. E esse é o grande problema do homem, na queda do homem desde Adão. Sereis como Deus. João diz na sua carta que o que há no mundo é o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Que foi exatamente o que Eva viu, né? Ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela viu que era boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. Então, a partir dali, esse princípio do mundo, da cobiça, dos desejos de agradar a sua própria carne, a natureza pecaminosa, de ter o que agrada os olhos, da soberba sobre os outros, passou a dominar o mundo, e os homens, eles são orgulhosos. E vimos domingo passado à noite que esse orgulho leva à opressão. Então, observamos que a partir do momento que o homem vive para si mesmo, ele pisa nos outros e ele quer que todos o sirvam. Inclusive os deuses deles,
né, do ímpio é de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade. E ele então manipula as pessoas, pisa nas pessoas, usa das pessoas, enquanto que o cristão, ele serve as pessoas. Eu até coloquei como título da mensagem do domingo passado à noite, disse assim, de serviço do próximo para servir ao próximo, porque é isso que acontece com o que nasce de novo. Ele deixa de se servir do próximo e ele passa a servir o próximo. Eu falei para vocês daqui da relação também do forte e do fraco. O forte é aquele que, quando Deus dá uma força para uma pessoa em algum sentido, ele dá essa força não para a pessoa usar da sua força para oprimir o próximo, mas para servir o próximo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que no mundo os príncipes realmente pisam nas pessoas, usam as pessoas, né? Querem dominar sobre as pessoas, mas o Senhor Jesus Cristo diz, entre vocês não vai ser assim. Entre vocês vão servir, quem quer ser o primeiro, seja o servo de todos, vocês vão servir uns aos outros. E aí nós observamos, meus irmãos, que a grande questão é que a Bíblia fala que toda a minha capacitação, tudo aquilo que o Senhor me conceder, eu devo usar não para oprimir o próximo, mas para servir o próximo. A relação do fraco e do forte é essa. Se eu sou forte em algum sentido em relação ao meu próximo, é para servi-lo, não para oprimi-lo. No mundo, o que acontece é a opressão. Mas no cristianismo genuíno, o que passa a acontecer é o serviço do forte ao fraco. Né? Um outro ponto também que eu queria que vocês não esquecessem, meus irmãos, é que nós lemos lá Provérbios, capítulo 13, que diz que da soberba só vem a contenda, só vem a briga. Né? Então, a grande questão que vai levar, não à prática do bem, mas à prática dos males, é exatamente esse coração soberbo, egoísta, da queda que está no coração dos homens, e só Cristo e só a graça de Deus pode realmente transformar. Aí eu encerrei semana passada, eu falei bem rapidamente, e hoje eu quero tratar mais com os irmãos exatamente desse ponto, é que, afinal de contas, o que é praticar o bem? Né? Qual é esse bem que nós estamos falando? Eu disse para vocês que a prática do bem envolve o que eu faço, o que eu falo e a minha oração. Mas que bem é esse que eu estou fazendo, no final das contas, às pessoas? Eu disse para vocês semana passada que esse bem, ele é realmente o conhecimento de Deus. Esse é o grande ponto e essa é a essência, meus irmãos, de todos os nossos estudos. É disso que nós estamos falando. Quando nós falamos de praticar o bem nada mais é do que levar para as pessoas, levar para o próximo o conhecimento de Deus, viver de uma tal maneira que Deus esteja resplandecendo na nossa vida, que Ele esteja sendo manifesto, conhecido por nós, e que Ele esteja sendo glorificado no nosso viver. Isso é a prática do bem. Né? E é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui para vocês. Eu fiz uma abordagem breve sobre as bem-aventuranças semana passada, mostrando para vocês que é preciso primeiro a conversão, a humilhação, para que nós nos tornemos... observe aí as bem-aventuranças, né? Um homem abençoado, um homem feliz, é um homem que é pobre de espírito, humilde, é um homem que chora por causa dos seus pecados, e é um homem que então ele se torna manso, ele se torna alguém que tem fome e sede de justiça, ele quer conhecer cada vez mais a Deus, ele se torna misericordioso, ele se torna limpo de coração e ele se torna pacificador. Todas essas coisas têm a ver com a prática do bem, especialmente quando nós pensamos na mansidão, na misericórdia, na pacificação. E isso, irmão, só o homem bem-aventurado, só o homem convertido, arrependido, é que ele verdadeiramente pode praticar isso. Agora ele vai ser perseguido. E é interessante que a perseguição que ele vai sofrer é por causa de Jesus. Bem-aventurados, versículo 11, sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Quer dizer, a perseguição do mundo é aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Por que o mundo vai odiar vocês? O mundo vai odiar vocês porque ele primeiro odiou a mim. Lembra dos nossos estudos em João, que nós estamos fazendo? Então, primeiro porque odiou a mim. E por que odiou a mim? Porque eu odeio o Pai.
Então, por causa do princípio da queda, que começa lá então em Gênesis 3, quando aquela tentação de Satanás, basicamente é sereis como Deus, e Eva quis aquele poder, né, de ser como Deus, ela não quis mais viver por Deus, mas ela quis a autonomia, e essa autonomia leva à prática do mal, porque Deus não é mais o padrão, eu sou o padrão, e eu quero ser honrado, eu quero ser louvado, aí leva todo o egoísmo, soberba, que vai gerar contenda, maldade, perversidade. Até esses dias eu estava pensando assim, né, eu assisti uns vídeos ontem sobre fatos da história do Brasil, né, e eu fiquei pensando uma coisa que eu disse há muitos anos, quando eu estava lendo um livro de história, assim, eu disse até para minha mãe, né, eu falei para ela assim, comentei com ela, a história da humanidade é a história das guerras. Né? Você começa a ler história, você vai ler o quê? Guerra, contenda. Por quê, irmãos? Porque os homens, eles são maus, e eles perseguem, eles matam. Agora, em relação aos cristãos, e aqueles que trazem o Evangelho, eles vão perseguir por causa exatamente desse ódio, dessa soberba. Observem que os cristãos, eu queria fazer assim um contraste muito grande, que aqui os bem-aventurados, eles são mansos, versículo 5, eles são misericordiosos, versículo 7, eles são pacificadores, versículo 9. Mas os do mundo são perseguidores e mentirosos. É muito importante nós notarmos esse contraste, né? E eles perseguem os que são mansos, os que são pacificadores, os que são misericordiosos, por causa de Jesus. Eles injuriam a eles. Então veja, eles são brabos, egoístas, mentirosos, rancorosos, soberbos, e porque eles não são humildes de espírito. Versículo 3. É muito importante vocês guardarem isso, tá? Então, o que acontece no homem, no coração do homem, ele pratica a maldade porque ele é soberbo, mas bem-aventurados os pobres de espírito. Agora, pobre de espírito é só quem foi convertido já. Só aquele em quem o Espírito Santo já atuou no coração, já atuou na vida. Então, isso é muito importante nós notarmos, irmãos. Mas o resultado de tudo vai ser o versículo 16. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Jesus disse, de quem é que ele está falando? Ele está falando dos discípulos, está falando dos bem-aventurados. Vocês são a luz do mundo. Aqui está o contraste, porque sal é diferente da carne e dá um efeito na carne. A luz é diferente da escuridão e produz exatamente uma diferença onde ela está, expulsando a escuridão. E Jesus diz, vocês não podem se esconder, vocês vão brilhar, vocês vão ser o sal. E o resultado disso nada mais é do que a glória de Deus. Versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, percebe, irmãos, quando você é humilde de espírito, você chora por seus pecados, você se torna manso, você tem fome e sede de justiça, você se torna misericordioso, você é limpo de coração, e você se torna pacificador, você está brilhando, você está sendo luz, você está sendo sal. Agora, como é que isso acontece? Pelas obras. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, você está sendo luz, para que vejam, os homens vão ver, isso é notável. Não é que o cristão, ele busque aparecer, ao contrário, ele é humilde, mas a humildade dele, que ele vai então servir a Deus, ele vai se tornar manso, ele vai se tornar pacificador. As obras dele vão ser notadas, vão ser luminosas, vão ser salinizadoras, né? Usar essa expressão aqui. Vão causar um efeito, as pessoas vão notar aquilo ali,
E o resultado disso é que elas vão glorificar ao Pai. Por quê, irmão? Porque é o Pai que está fazendo isso. É obra de Deus, é obra da graça em Jesus. E o resultado final de toda essa obra é verdadeiramente a manifestação de Deus. É aquilo que eu falei semana passada já. O bem é fazer Deus conhecido. É fazer Deus conhecido. Então, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Observe, então, que o resultado e o propósito, na verdade, toda a Bíblia vai ensinar isso, de toda a obra de Deus, é a glória de Deus. E que nessa glória de Deus há benefício. Deixa eu colocar aqui para vocês um princípio. Quando Deus está sendo glorificado, há boas obras. Essa relação, ela é muito profunda. Onde tem boas obras, que é exatamente a questão dessa pessoa que foi transformada, que foi humilhada, que é um convertido, que se arrependeu dos seus pecados, Deus está sendo glorificado. Onde Deus está sendo glorificado na vida de um povo, na vida das pessoas, estão existindo boas obras. Está existindo o quê, irmãos? Prática do bem. Onde Deus não está sendo glorificado, onde o homem está sendo glorificado, onde o homem está sendo idolatrado, onde existe idolatria, há perseguição e mentira. Eles vão perseguir e eles vão mentir, disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, versículo 13, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a mentira, a perseguição, fala aqui também na injúria, né? Quando vos injuriarem, perseguirem, mentira, difamação, calúnia, perseguição, obras más, isso vem da soberba humana. Então, onde um homem está sendo glorificado, há perversidade. Você exaltar uma pessoa, você idolatrar uma pessoa, ou idolatrar a si mesmo, pode ter certeza, não tem outro resultado. Vai ter problema, vai ter perversidade, vai ter a prática do mal. Muita gente vai sofrer por causa daquilo. A soberba gera contenda. Mas se você viver para a glória de Deus, se você honrar a Deus, se você servir ao Senhor, você vai promover o bem. Não tem como, irmão, não tem como essas coisas serem separadas, né? Então, é muito importante nós observarmos esse princípio. O que eu quero dizer para vocês hoje de manhã, eu disse para vocês também, semana passada à noite, que esse bem, esse serviço ao Senhor vai se referir na questão, vocês lembram? Na questão física, emocional, social e espiritual. Eu vou tratar disso mais adiante, não sei se vai dar para falar agora de manhã, senão a gente continua à noite, mas eu quero mostrar as bases desse princípio do bem, que é próprio Deus, para vocês perceberem aqui. É muito interessante nós notarmos o que acontece nas Escrituras. Se você pega a Bíblia, irmão, a Bíblia ela se divide basicamente em duas partes, né? Vocês vão dizer assim, Antigo e Novo Testamento. É verdade, tem essa divisão, questão das alianças, né? Da aliança do Antigo e da aliança do Novo Testamento. Mas nós podemos dizer também que, em um certo sentido, a Bíblia se divide em duas outras partes, duas outras formas da gente pensar na história bíblica, que é Gênesis 1 e 2 e Gênesis 3 até o final dela, Apocalipse 21. Essas duas divisões da Bíblia, elas mostram, na verdade, a criação de Deus, como foi que Deus criou as coisas e como foi que ele organizou tudo, e mostra a entrada do pecado. Depois da entrada do pecado, você tem a redenção. Então, é assim, Deus criou tudo bom, mas aí veio o pecado e destruiu. E aí Deus vai resgatar, vai restaurar a sua criação, né? Então, nós temos como que uma divisão aí dupla na Bíblia, outra dupla divisão na Bíblia, né? É que
ela é dividida em antes do pecado e depois do pecado. A criação boa, e aí a entrada do pecado, aí vem todo aquele trabalho do Senhor de restaurar a sua obra. Quando nós lemos aqui, o resultado, essas pessoas aqui são redimidas, não é, meus irmãos? Essas pessoas são redimidas. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Toda a obra de Deus vai desembocar sempre nisso aqui, sempre na glória dele, sempre no louvor ao seu nome, sempre em torná-lo conhecido. Mas tem um texto que eu quero ler com vocês agora, que eu já li tantas vezes também, mas eu quero enfatizar um aspecto aqui, que é Romanos capítulo 1, abra por favor a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, em que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a criação também glorifica a Deus. Veja, a redenção, que é o que está lá em Mateus 5, né, quando uma pessoa é convertida, glorifica a Deus, faz Deus conhecido. Mas a criação também. Versículo 18 em diante. Porque do céu, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem, pelo que, meus irmãos? Pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Deus se revelou desde a criação do mundo, seu poder e sua divindade, por meio das coisas criadas. Ele se fez conhecido por elas. Versículo 21. Preste bem atenção nisso. A criação, Deus fez tudo isso para se revelar, para manifestar a sua glória, para manifestar quem Ele é. As obras do Senhor na criação, elas revelam Deus. Um outro ponto, então, aqui, vinculando com a questão da redenção, que está em Mateus capítulo 5, a obra da criação revela a Deus, torna-o conhecido. O que se espera disso? Que os homens glorifiquem a Deus ao olhar a criação. Não é o que eles fazem, né? Não é o que eles fazem, porque o problema deles está aqui no coração. Mas é o que eles deveriam fazer, segundo o apóstolo Paulo. Tendo conhecido, não glorificaram. Deveriam ter glorificado. O que acontece no efeito da obra da redenção lá em Mateus 5? Os homens glorificam a Deus. Então, observem que Deus criou para se revelar, para ser conhecido, para que através desse conhecimento, por meio da criação, ele seja glorificado. Deus restaurou um grupo de pessoas que está expresso, os bem-aventurados, que estão expressos nas bem-aventuranças, para que também ele fosse conhecido e fosse glorificado. Em ambas as situações, nós temos a questão da prática. Porque, irmãos, o resultado desse conhecimento de Deus, ele vai gerar boas obras. Lá em Mateus 5, diz, boas obras, para que vejam as vossas boas obras. Essas pessoas que praticam boas obras, elas praticam boas obras para o Senhor, porque elas conhecem o Senhor. E as boas obras delas fazem o Senhor conhecido, e vão fazer com que outros conheçam o Senhor e glorifiquem o Senhor. Aqui também em Romanos capítulo 1, nós temos que, porém, apesar de que a revelação é clara, mas os homens não glorificaram a Deus. Qual é o resultado? A criação está revelando a Deus, mas eles não glorificaram a Deus. Qual é o resultado? Mais obras. Eles se tornaram promíscuos, porque o próprio Deus os entrega, então, a sua loucura, e eles se tornaram
a sensualidade deles, a sexualidade deles, melhor dizendo, se tornou deturpada. Versículo 27. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Agora veja o versículo 29. Veja o catálogo de mais obras, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Interessante. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que das coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Enquanto que aqueles que são convertidos se tornam misericordiosos, mansos. É isso aqui que essa gente se torna, porque ela não glorifica a Deus. Ela vive rejeitando essa revelação que Deus dá na criação. Aonde Deus é desonrado, essas obras vão ser praticadas. Aonde Ele é glorificado, boas obras serão glorificadas, vão ser praticadas. Aqui a relação direta nas Escrituras com a questão do conhecimento de Deus, a glória de Deus e as boas obras, e a relação direta também com o desconhecimento de Deus, o desprezo a Deus e a prática das obras más. Vamos olhar agora Gênesis capítulo 1, início da Bíblia. A parte que a Bíblia se divide, primeira parte, capítulo 1 e 2, nós temos um quadro da criação e a repetição contínua de que Deus, Ele criou e Ele fez tudo bom. É muito importante, meus irmãos, nós notarmos que a Bíblia, ela não tenta provar a existência de Deus. Ela declara a existência de Deus e ela declara que Deus é o Criador, que Deus é antes de tudo. No versículo 1 da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Note que aqui tem nenhuma tentativa de dizer assim, olha, o texto, o escritor bíblico não diz assim, olha, eu vou primeiro provar para vocês que Deus existe. Não. Ele já chega declarando, olha, Deus é real. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele já começa aqui com Deus, porque a grande questão é sempre Deus. A grande questão sempre é teológica. Falei semana passada. Quando Deus vai criando, vai se repetir sempre aquela frase que vocês já conhecem. Vocês são já cristãos antigos e vocês sabem como essa frase se repete sempre. No versículo 4, e viu Deus que era boa a luz que Ele tinha criado. Diz aqui também, no versículo 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã, dia segundo. Ajuntem-se, versículo 9, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou o mar. Viu Deus que era bom. Temos a criação das ervas, produção de ervas, versículo 12. No finalzinho do versículo 12, viu Deus que era bom. Tudo, a obra de Deus, o próprio Deus, Ele vai dizer, é bom. Nós temos, meus irmãos, finalmente, para que a gente ganhe tempo, vocês já conhecem, né? Essa verdade que o texto vai dizendo todo tempo que era bom. Mas no finalzinho, versículo 31, quando Deus cria tudo, que Deus conclui a sua obra, aí o sétimo dia Ele vai descansar, né? Então no sexto dia, no versículo 31, se encerra assim. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era
muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. A ênfase da Bíblia aqui é o seguinte: Deus existe, Deus criou todas as coisas, e Ele criou do nada pela sua palavra, e tudo que Ele fez é bom, é bom, é bom. Agora, tem uma criação aqui, meu irmão, que Deus destaca, né? Deus põe em destaque. Deus diz assim: essa criatura aqui, ela vai expressar, tudo já expressa, né? O que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1? Que tudo demonstra que Ele é Deus, que Ele é o Senhor que deve ser adorado, mas há um destaque aqui. Por toda essa criação, que já mostra a glória de Deus, tem um destaque. Quem é o destaque? O homem. Então, no versículo 26 diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Observe aqui, então, que o homem, só o homem é dito, só dele é dito, que ele é a imagem e a semelhança de Deus. Irmãos, e que ele deve dominar sobre toda a criação, peixes do mar, aves do céu, o gado, o réptil, tudo que se move sobre a terra. E diz mais, que não é só o homem no sentido masculino que é, mas a mulher também. A mulher na Bíblia nunca é desmerecida, nunca é classificada como menos importante de forma nenhuma. Versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí diz: homem e mulher os criou. Então, esse casal foi posto lá no Jardim do Éden, e eles eram para dominar, expressando a glória de Deus, a imagem de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, e quando se olhasse para eles, se viria neles a glória do Senhor, mais que todo o resto da criação, porque só deles é dito que eles são feitos à imagem e à semelhança de Deus, e eles deveriam dominar sobre tudo. Nós temos, portanto, aqui, observem o quadro aqui de Gênesis 1 e 2. Qual é o quadro, irmãos? Há um Deus, vamos resumir assim, né? Há um Deus eterno que criou tudo do nada pela sua palavra, e que tudo isso expressa a sua glória, porque Ele fez bom. E tudo que Ele faz é bom. Deus faz bem as coisas, faz o que é bom. Deus pratica o bem. O que Ele faz é bom sempre, nunca mal. Nunca o feio, nunca o imundo, nunca o maléfico, mas sempre o belo, o bom, o útil. Ele fez tudo isso, mas aí Ele colocou um ser que deveria dominar sobre tudo, dominar debaixo da autoridade dele, expressando a glória dele nesse domínio. Esse é o homem. Um outro detalhe aqui que nós precisamos observar esse quadro é que o homem, ele estava primeiro, e Deus destacou isso exatamente para que isso ficasse evidente. O homem, ele é diferente dos animais e ele é muito superior aos animais. Ele estava só. Vocês conhecem, né? Muito bem esse trecho. Versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora idônea para ele. Não é bom que o homem esteja só. O homem é um ser que ele não pode viver isolado. Ele tem que se relacionar. Ele é um ser social. Ele é um ser que precisa de relações. Só que ele não pode se relacionar com os animais dessa forma para a qual ele foi criado, né? Não é possível o homem se relacionar com os animais no sentido para o qual ele foi criado,
para se relacionar com alguém semelhante a ele. O homem estava com um monte de animais em volta de si, mas ele estava só. Por que ele estava só? Porque não tinha uma ajudadora idônea. Mas aí, então Deus diz, falhei uma ajudadora idônea. E aí Deus faz. Deus faz essa ajudadora. Ajudadora é socorredora, digamos assim, socorrista, né? Auxiliadora, aquela que vai ajudá-lo a dominar o mundo. E ela é idônea porque ela é igual a ele. Ela não é como os animais. Os animais, eles não são igual ao homem. Então, essa mulher, igual a ele, a imagem de Deus, como ele é a imagem de Deus, mas do sexo feminino. Ele do sexo masculino e do sexo feminino. Então, haverá aqui um complemento entre os dois. E ela vai ajudá-lo, ela vai apoiá-lo. Ela vai dar o auxílio que ele precisa nesta obra de domínio do mundo. Então, esse é o quadro que nós temos. Quando Adão recebe essa mulher, Adão ele fica feliz. Adão, ele vê esta mulher como uma serva, como uma dádiva do Senhor. Diz aqui o versículo 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Então, Deus que fez isso. Deus tirou a costela de Adão, fez a mulher, trouxe a mulher para o homem. E o homem, ele reconhece isso. Versículo 23 diz, esta é agora, né? O que Adão vê? Adão vê a mulher e diz, essa é agora, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa é a chamada mulher, porquanto o homem foi tomado. Então o homem reconhece isso, reconhece a dádiva de Deus, reconhece a obra de Deus. Com isso ele está glorificando a Deus. E ele agora pode se relacionar, ele pode conversar com ela, ele pode conviver com ela é igual a ele pode ter uma relação agora com ela. Eles vão se relacionar como ele não podia se relacionar com nenhum animal. Em tudo isso, ele dominaria com ela e ele expressaria a imagem de Deus junto a ela. Vamos voltar então a ver o quadro que tem aqui? De novo, acrescentando essa parte agora. Deus criou, Deus existe e ele criou tudo do nada para expressar a sua glória, tudo muito bom. Aí ele colocou o homem lá como a maior expressão da sua glória. E esse homem, ele foi criado junto com a sua mulher, e ambos vão expressar a glória de Deus, dominando o mundo em nome de Deus. Portanto, qual é o resultado disso, meus irmãos? Qual é o resultado disso? A glória de quem? De Deus. De Deus. Qual é a diferença daí para diante, para ir para hoje que a gente vive? A diferença é que o diabo chega com uma proposta de não glorificar a Deus. A proposta satânica é uma proposta que basicamente é teológica também. Sempre é teológica. Quando eu digo teológica, é o que se refere a Deus, né? Ele diz, não sirvam a Deus. Basicamente é isso. Vocês têm que ser deuses de vocês. Vocês têm que ser autônomos. Então, aquilo vira a coisa totalmente de cabeça para baixo, em que agora Deus não é mais Deus deles. Então, Deus que é o Criador, Deus que fez tudo bom, Deus que colocou o homem ali para ser imagem dele, deu a esposa para auxiliá-lo nisso, para que ele se relacionasse. Agora, Deus vai ser descartado. Agora, tira Deus e domina no mundo criado por Deus, sendo tu o próprio Deus. É isso que aconteceu. Entende? Agora, observem que nesse mundo, antes da queda, onde Deus domina, não existe malefícios. Não existe dor, não existe sofrimento, não existe nada de mal, tudo é bom. Uma coisa que eu quero destacar para os irmãos é que, olhem comigo, por favor, no capítulo 1, versículo 29, há um detalhe importante demais aqui para nós notarmos, que Deus diz assim, eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento.
E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, e toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e manhã, do dia sexto. Irmãos, não tinha morte de animais nesse tempo aqui. A alimentação do homem era o quê? Tenho dado a erva que dê semente, está sobre a face de toda a terra, toda árvore em que há fruto e dê semente, fruto, erva, ser-vos-á para mantimento. E aos animais, mesma coisa, aos animais, às aves, aos répteis em que há alma vivente, toda erva será para mantimento. E assim foi. Não tinha derramamento de sangue, não tinha morte, não tinha violência. A vida era preservada. Então, onde é que vai entrar a morte dos animais, inclusive? Todo tipo de morte, depois. Capítulo 3 de Gênesis, quem primeiro mata um animal é o próprio Deus. E você vai ter sangue por todo o Antigo Testamento. Sangue, sangue, sangue. Por quê? Porque entrou o pecado no mundo. Com o pecado no mundo entrou a morte, entrou a violência, entrou o derramamento de sangue. Mas seria pelo derramamento de sangue de uma vítima inocente que as coisas poderiam ser solucionadas. A morte entrou no mundo por causa do pecado, mas pela morte entraria a vida. Tem aquela frase famosa do Joe Owen, né? Em que ele fala assim: a morte da morte na morte de Cristo. Jesus teve que morrer para que não houvesse morte. Por isso que Deus é o primeiro que derrama o sangue, porque ali, desde essa que Deus cobre o homem e a mulher, né? Eles se cobrem com algumas folhas, né? E não ficam bem cobertos, mas Deus mata o animal, os cobre e Deus derrama o sangue. É o primeiro que derrama o sangue. E o sangue vai aparecer por toda a Escritura, porque o sangue, ele vai, no futuro do Redentor, do Filho de Deus, derramamento do seu sangue, nós somos purificados pelo sangue de Jesus, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Esse sangue vai trazer a vida. Mas o meu ponto aqui, irmãos, antes da gente, eu falei desse aspecto para vocês observarem a questão da morte, que a morte só vem depois do pecado. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Não tem morte. Não tem morte aqui, tem vida. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Onde tem um pecado, onde tem a maldade, tem morte, tem sofrimento. Quando eu falo em morte, o que vocês pensam? Em algo muito ruim. Quando eu falo em vida, vocês pensam no que é bom. Aqui não havia morte, não havia sofrimento, não havia dor, não havia males. E esses males, eles vieram depois da prática do pecado. E o pecado é o gerador de todos os males. O pecado é o mal dos males. Agora, onde é que está a base de tudo isso, irmãos? Aqui não tinha morte, não tinha males, não tinha sofrimento, não tinha dor, porque tinha Deus. Porque Deus é vida. Porque tudo que Deus faz é o quê? Bom. Mas a partir daqui, não tem Deus mais. Aí tem morte. Aí tem males. Porque não tem mais a fonte das bênçãos. Tiago diz lá: a fonte de toda a bênção é o Pai das luzes, é o Senhor. Você tem aqui este quadro nas Escrituras, em que você tem um aspecto físico mesmo, uma diferença física entre o antes e o depois. Ok? Você tem
a diferença. Tudo esse efeito do pecado e dessa mudança de Deus para não Deus na vida do homem. Você tem a diferença no aspecto social, você tem a diferença no aspecto emocional e você tem a diferença no aspecto espiritual. Quero mostrar para vocês aqui. Tá? Eu já falei do físico, né? Não tinha derramamento de sangue, passou a ter derramamento de sangue. Não tinha problema social. Não tinha briga. Não tinha confusão. Adão se tratava muito bem a Eva. Eva tratava muito bem Adão. Eles se amavam, eles se complementavam. Não tinha problema emocional. Não tinha angústia de nenhuma sorte. Não tinha medo, não tinha tristeza, não tinha dor, não tinha nada disso. Mas passou a ter. Capítulo 3, versículo 7. Imediatamente após o pecado, note aí, irmão. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aliás, eu pulei. Eu disse o versículo de outro. Vou ler o 7 agora, perdão. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Irmãos, olhem para mim aqui. Eu quero que vocês pensem aqui. A coisa, imagine qualquer pessoa estar nua na frente de uma multidão. Seria terrível, né? Ninguém gostaria de estar numa situação dessa. Eles estavam nus. A partir dali, houve um problema em que o homem passou a viver uma angústia. Essa questão do incômodo com a nudez envolve também que agora ele não tinha mais paz interna. E a grande questão era Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu. Ele não se escondia antes. Ele ficou com medo de Deus. Problema com a nudez. Medo de Deus. As emoções de Adão estavam abaladas. Problema relacional. Ele acusa sua mulher. Já tratei disso aqui, por isso que eu estou já só citando aqui para vocês. Ele acusa sua mulher. E problema que a base de tudo isso é espiritual. Deixa eu colocar para vocês então essas 4 coisas que eu estou falando aqui, que eu estou citando. Estou dizendo que há uma questão física, social, emocional e espiritual. Mas essa questão espiritual, na verdade, é que causa todas as outras. Note que quando Adão ouve a voz divina, ele foge. O problema dele agora é Deus. Ele não está mais bem diante de Deus. Ele tem agora o sentimento de que ele está em dívida com Deus. Quebrou a comunhão com Deus. Ele pecou contra Deus. Então, isso, meus irmãos, é que gera todos os outros problemas. O problema espiritual é o problema que vai gerar o problema físico, emocional e social. A partir do momento que ele é pecador contra Deus, ele não quer mais se relacionar com Deus. Deus é um problema para Adão. Qual é o problema do homem ímpio? Deus. O problema do homem ímpio não é o diabo. O problema do homem ímpio não é o diabo. O problema do homem ímpio é Deus. Qual foi a tentação que o diabo levou para Jesus lá no Jardim do Éden? Na tentação? Eu te darei tudo isso e se prostrar o quê? Me adorar. O diabo, ele levou a essência do pecado é sempre a questão de Deus. Então, se Cristo, claro que isso não queria acontecer, né? Mas se Cristo adorasse, romperia a comunhão com o Pai. Esse é o ponto. Aqui o homem, ele está quebrada a comunhão dele com Deus. Por que está quebrada a comunhão dele com Deus?
a partir desse momento aqui, ele tem um problema espiritual. E esse problema espiritual é o problema básico do homem. Deus é o bem, ele está agora contra Deus. Ele não jamais vai poder ser feliz sem Deus. A partir do momento que ele se afasta de Deus, ele morre. A partir do momento que ele se afasta de Deus, ele está em profunda angústia, ele não tem paz. A partir do momento que ele se afasta de Deus, ele se torna uma pessoa difícil, ele não consegue mais se relacionar com o outro. Este é o grande questão. Deus está na base de todo este problema aqui. Eu vou falar mais uma coisa agora e a gente vai encerrar, continuaremos à noite, tá bom? Eu quero deixar esse pensamento, aí a gente continua daqui. Tem uma questão aqui, meus irmãos, em todo isto que está acontecendo com Adão, e que eu disse para vocês que a questão é Deus. O ponto aqui é Deus. Eu falei para vocês que o benefício é levar o conhecimento de Deus, e que isso envolve um aspecto físico, social, emocional, espiritual. Pois bem, vejam o que o diabo diz no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas no versículo 4, já devia ter lido, mas vou ler agora. Versículo 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Nós temos aqui o lado do conhecimento da verdade. O diabo mente para Adão e Eva, mente para Eva. O diabo dá uma informação para ela, que é uma informação completamente falsa. Vocês não vão morrer. Olha só que coisa, né? Eles não morriam antes. Agora eles vão morrer sim, porque se eles pecarem, eles vão morrer. Deus tinha dito, vocês vão morrer se vocês pecarem. O salário do pecado é a morte. Mas o diabo diz, não, vocês não vão morrer. Então a mente de Eva, quando ela recebe aquela informação, a mente de Eva, ela passa agora a considerar o que o diabo está falando. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E ela comeu. Eva comeu e deu para o marido. Ela, na mente dela, ela absorveu aquela mentira de Satanás, ela acreditou naquilo, e o pensamento dela e a meditação dela passou a ser conforme Satanás. Irmãos, sempre também envolve uma questão de compreensão, de entendimento. A mente é um grande campo de batalha entre a mentira e a verdade. Quando eu falei para vocês que existem esses aspectos todos, físicos, emocionais, sociais e espirituais, isso tudo está relacionado com a mente. Isso tudo está relacionado com o entendimento. Isso tudo está relacionado com a compreensão. Vocês lembram que Paulo diz lá em Romanos, achando-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Então a compreensão, o entendimento, o pensamento. Eu olho para o mundo e eu vejo o mundo de que maneira? Uma mente dominada pelo pecado é uma mente obscurecida, é uma mente que ela não consegue mais raciocinar direito, ela não consegue mais pensar direito. Isso vai levar a todo tipo de males, a todo tipo de prática perversa e má. Hoje à noite a gente continua, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe, que nos fortaleça e nos conduza nessas coisas. Vamos orar. Ó Senhor, nós estivemos aqui nesta manhã considerando, Senhor, a verdade
da sua palavra sobre o Senhor sendo Deus, sobre o Senhor criando os homens para expressar a sua imagem e a sua glória. Nós queremos rogar, Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, que o Senhor nos conduza, nos ilumine, nos guarde, para que nós não venhamos, Senhor, nos desviar nesta série, de alguma maneira, para algo que não seja bíblico, mas nos instrui, seja o nosso professor nesta série. Ao mesmo tempo, ilumina a mim e aos meus irmãos, nos conduz a todos e nos faz, Senhor, conhecer mais o Senhor, amar mais o Senhor e viver para a sua honra, para a sua glória, em nome de Jesus, Senhor, praticando o bem, servindo o nosso próximo, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém e amém.